Dramático. Quer dizer que é o texto que faz drama? Não, não ponha isso na prova, que a sua professora vai querer morrer, o seu professor vai querer enforcar você. Não faz isso. Oi, gente! Bom, essa nossa aula é sobre gêneros literários, né? Nós já falamos de denotação, conotação, figuras de linguagem e agora a gente vai entender um pouquinho sobre a questão dos gêneros literários. Isso é muito importante para vocês que estão começando a ter contato com textos que são propriamente analisados através da teoria literária, né? Até então a gente estava só na interpretação, né? Como se fosse pouca coisa. Mas a gente estava interpretando, né, ali do jeito que a gente conseguia, e agora a gente já vai para um outro nível. Então, dependendo do autor, ele vai dividir em 3 ou 4 gêneros literários. A gente pode ter o épico junto com o narrativo, ou só o narrativo, tá? E a gente vai ter lírico e dramático. Falar um pouquinho sobre cada um deles e aí depois vocês podem construir um esquema em relação a isso, tá bom? Tá, o que é um gênero, né? Quando vocês pegam uma receita de bolo, vocês costumam confundir essa receita de bolo, por exemplo, com um conto? Eu começo a ler e falo, nossa, que lindo, né? Interação. claro que não. A gente sabe que quando tem lá ingredientes, modo de preparo, a gente já se prepara para que aquilo seja uma receita, né? Para seguir as instruções. Mesma coisa acontece com o conto. Não vou querer preparar uma receita a partir de um conto. Então o gênero ele vai ter uma carinha específica. Ele vai mostrar para mim, a partir da estrutura, a partir dos verbos que ele utiliza, ele vai mostrar para mim o que ele quer, aqui que ele veio. Então, quando eu tenho, por exemplo, um texto do gênero lírico, eu tenho um texto que não vai ser necessariamente um poema, mas um texto onde eu tenho poeticidade. Guardem bem essa palavra, poeticidade. O que é isso, né? Por exemplo, quando você tá lá na janela da sua casa, no final da tarde, E você olha, tá aquele pôr do sol maravilhoso. você vê poesia nisso. Não quer dizer que tem um poema escrito lá, mas quer dizer que você consegue enxergar beleza naquele momento. As palavras, quando elas são utilizadas de forma consciente e com essa intenção, elas também despertam em nós esse senso estético. E é nisso também que muito da análise literária está apoiado. Então, o lírico é aquele que vai despertar o lirismo. Lembra, talvez, não sei se vocês já viram, né? Mas lá na Grécia, os poemas, eles eram acompanhados pela lira, né? Um instrumento musical. Então, por isso, lirismo, tá? Então, lirismo, nossos textos bonitos, poéticos, não necessariamente poemas, mas poéticos. Dramático. Quer dizer que é o texto que faz drama? Não, não ponha isso na prova, que a sua professora vai querer morrer, o seu professor vai querer enforcar você. Não faz isso. Dramático. Gente, texto para ser dramatizado. Quer dizer texto para ser interpretado, encenado. Por exemplo, o Ariano Suassuna fez peças maravilhosas. O Santo e a Porca, O Alto da Compadecida, e são textos que são feitos para serem encenados, tá? O texto teatral, ele é um texto literário. O roteiro, por exemplo, né, o roteiro de cinema, se você for pegar as falas, elas também têm uma organização própria. Então, você não vai querer fazer uma receita a partir do roteiro, certo? Então, relembrando o que nós já vimos até agora, gênero lírico, aquele que tem lirismo, que tem poeticidade, lembra lá do pôr do sol, que não é um poema, mas tem poesia. O dramático, aquele que é feito para ser encenado, textos teatrais, roteiros, né? Tudo que eu tenho nesse sentido. E aí a gente tem o épico, que pode ou não ser desmembrado em texto narrativo, né? Na verdade, a narrativa que pode ou não ser desmembrado em épico e qualquer outro tipo de narrativa. O que é um texto épico? É um texto que vai narrar fatos heróicos, fatos, feitos heróicos, ou históricos. Então, por exemplo, quando a gente pensa nos Lusíadas, é um épico,
né? Ele vai narrar a história dos portugueses. E a gente tem outros textos narrativos que não necessariamente falam de uma conquista. Então eu pego, por exemplo, Venha Ver o Pôr do Sol, Lígia Fagundes Telles. Não tem nada sendo narrado em termos históricos, épicos, nada disso. Mas a gente tem uma narrativa, é um conto. Então, por exemplo, o conto, a crônica, eles estão num gênero narrativo que não necessariamente é épico. Toda aventura épica é uma narrativa? Vai se encaixar essencialmente na narrativa? Não. Ele pode estar também, por exemplo, inserido dentro do gênero lírico, como é o caso dos Lusíadas. Há lirismo naquela descrição. Tá? Ou pode ser, por exemplo, uma adaptação para o teatro dos 12 Trabalhos de Hércules. Nada impede, né? Então, quando vocês forem analisar algum texto dentro do vestibular, por exemplo, pensem um pouquinho sobre em qual gênero ele se encaixa. O gênero ele tem muito a ver com qual é o propósito daquele texto, quais são as características. O Enem, por exemplo, utilizou das características do texto dramático na última aplicação. Olha só que interessante, ele falava das rubricas, que são características específicas do gênero. Então, por isso que é interessante que vocês conheçam um pouquinho sobre cada tipo, né, de cada gênero, e que vocês possam trabalhar isso com bastante eficiência na hora de interpretar o texto. E é essa a nossa intenção enquanto professor. O seu professor, a sua professora, eu, né, com os meus alunos, o que nós queremos é que vocês entendam que existe, todo o texto está dentro de uma forma, apesar do conteúdo, né, ser o mais diverso possível, ele está dentro de uma forma, e isso é importante, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido o assunto, se inscrevam aí no canal para poder receber as nossas atualizações, e até o próximo vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem escrever pra gente.